Exatamente. Doutor, eu vejo que o senhor trouxe alguns óculos ali no canto, que as tá. crianças gostam muito, porque nas festinhas costuma-se, a mãe compra e compra para os amiguinhos também, enfim, dado até como lembrancinha às vezes. E eles continuam fazendo uso desses óculos, não só na festinha, mas também no decorrer dos dias. Eu queria que o senhor me falasse um pouco a respeito da preocupação com relação a esse tipo de óculos. Eu vou te mostrar primeiro lentes de qualidade, que são lentes projetadas e feitas com o intuito de proteção dos olhos. Você, por exemplo, uma lente dessa coloração, é uma lente amarelada. Tem muita gente que, por exemplo, à noite, com as luzes dos faróis, o indivíduo sente assim aquele desconforto, aquela coisa assim de ele começa a ver que está embaçando a visão. Por que não usar para a noite uma lente que te proteja e que te possibilite você filtrar um pouco essa luminosidade? Então seria uma lente mais no tom do amarelo. Uma lente mais no tom do amarelo. Essa da lente, muitas vezes... Espera um pouquinho. Essa é da lente amarela, perfeito. Depois nós temos aqui lentes assim que são lentes para proteger do sol mesmo, em 2 tonalidades. Tem gente que gosta de lentes mais escuras, lentes um pouquinho menos e que podem ajudar em dias muito quentes, em dias com muito calor. Sim. Que também são... Que aí já vão para uns tons mais alaranjados, vermelhos, até marrom, né? Exatamente. Bloqueia um pouco a luz, o azul, muitas vezes porque tem todos esses raios, então há uma proteção. Isso daqui muitas vezes para uma tela de computador, você vê que é uma lente... meio azulada. Meio azulada clarinha, isso protege contra o vídeo, contra a mínima radiação emitida pelo computador, mas que te dá um conforto, como também se usa hoje em dia muitas lentes anti-reflexo para proteger realmente da tela do computador, porque tira um pouco aquela luminosidade, não só do computador, mas do ambiente à sua volta. Isso tudo, o indivíduo que trabalha... pessoa que fica horas. Que fica horas para trabalhar. Então ela pode consultar um oftalmologista. E ele vai orientar a lente mais adequada. Porque, por exemplo, eu particularmente, eu acho assim que a gente deve sempre, eu falo na qualidade de oftalmologista, e eu vejo assim o quanto é importante, a pessoa muitas vezes vai na ótica sem orientação, eu acho que a pessoa fica um pouco perdida, porque sem demérito... É porque o mercado oferece muitas opções. E ela, na verdade, não tem um conselho exatamente, de uma pessoa especializada. Uma especificação. Olha, compra uma lente com tal coloração, com filtro ultravioleta. Então, o mais correto é fazer o quê? Ir primeiro ao oftalmologista. Pedir uma orientação, olha, doutor, eu enfrento esse tipo de situação no meu dia a dia do trabalho, eu tenho isso. O que o senhor me sugere? Só acha que vale a pena esse tipo de lente? Que tipo de armação o senhor acha mais adequado? Hoje, o médico oftalmologista tem essa condição de dar para o cliente, para o paciente, todo esse nível de informação para ele chegar na ótica e comprar os óculos com aquelas todas as especificações. Você me perguntou desses outros. Tem muita gente que não suporta, por exemplo, claridade de jeito nenhum. Muitas vezes as pessoas, hoje em dia se acostumou muito, pessoas usarem óculos escuros. Você vê gente saindo da garagem já com óculos escuros. E você imagina usar um óculos desse tipo com proteção total. Ele tem proteção total, até em cima, doutor. Até em cima. Em casos de pessoas que realmente tem uma fotofobia intensa, tem alguma patologia ocular, ela sente que aquilo tira o prazer delas, elas não conseguem abrir os olhos. Então, às vezes você está numa praia, essa é uma lente de ótima qualidade, te protege muito bem, tanto nas laterais, você está protegido. Eu digo assim, em situações específicas, não como essa que eu te falei, está saindo da garagem já de óculos escuros, aquela pessoa fica o tempo todo com aqueles óculos escuros. O que aquilo representa? Muitas vezes você impede que aquele movimento de deixar a pupila contrair, dilatar, esse exercício se perde um pouco na medida que você só fica com uma lente protegendo do sol. Tudo bem, está um dia claro, você está dirigindo numa estrada, coloca o óculos. Não precisa ficar o tempo todo. Mas é que tem muitas pessoas que acabam usando o óculos meramente como um acessório para combinar com a roupa, doutor.
Também tem. Como a gente usa um brinco, um colar, usa o óculos como um acessório que compõe o visual. Exato. Para dar um charme. Agora, esse charme também por detrás também tem muitas vezes pessoas que se escondem atrás dos óculos escuros como uma maneira de não confrontar olho a olho. O indivíduo, às vezes, ele prefere colocar aqueles óculos escuros porque à medida que ele tem que confrontar olho a olho, ele se esquiva um pouco. Então, ele também se sente protegido. É verdade. Muitas vezes a gente conversa com pessoas que a gente está olho nu ali conversando com a pessoa. Você quer olhar nos olhos da pessoa? Porque eu acho que os olhos dizem muito, né? E a pessoa está de óculos... Você não sabe se ela está olhando para você ou para o horizonte. Mas eu acho que por detrás disso a pessoa tem que ver o quanto eu estou querendo me esconder atrás desse óculos, sabe? Exato. Então, e você me perguntou dos óculos das crianças. Doutor, esse é. Então, eu de hábito, como muitas vezes, para desmistificar aquela ideia, puxa, minha criança pode precisar de óculos, eu tenho no consultório esses óculos que eu dou para as crianças. Sim. Então eu falo, olha, você às vezes brinca com óculos às vezes. Para ela ir se adaptando. Para ela ir se adaptando, toda criança gosta de pegar o óculos, olhar no escuro, olha que legal, como você ficou bonitinho de óculos, olha como você ficou bonitinha de óculos. E a criança, para ela começa a levar a coisa de uma forma mais lúdica. Se ela vier a precisar do óculos... Não passa a ser um peso, né, doutor? Exatamente. Então isso hoje em dia, como isso é tão... Hoje em dia em festas, em todos os lugares, você tem tanto acesso a isso e é uma coisa eu ofereço como brinde para as crianças. Bom, olha, gente, hoje eu estou conversando aqui com o doutor Laércio Motorim, ele que é médico oftalmologista, ele tem uma carreira exemplar, ele é médico e membro da Sociedade Brasileira da Visão Subnormal e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, além de ser diretor do Centro de Pesquisa de Visão Integrativa. Olha, esse papo está muito bom, doutor, mas a gente vai para um breve intervalo e na volta eu quero saber do senhor sobre as lentes de contato. Tá bom? Porque muitas pessoas gostam de trocar os óculos por conta de uma estética, talvez, né? Ou do trabalho, dependendo do trabalho que faz, é modelo, não pode usar óculos, optam pelas lentes de contato. Mas eu quero saber os prós e os contras disso. Mas daqui a pouquinho a gente volta.